Obrigado, pastor João Miguel. Boa noite. Boa noite aos irmãos e irmãs que estão hoje presentes para esse nosso culto de modo remoto. Deus abençoe a todos vocês e eu gostaria de convidá-los para a nossa reflexão de hoje, a leitura do texto de Mateus, no capítulo 13, a partir do versículo 24 ao 30, e depois retomamos do versículo 36 ao 43. Então, abram suas Bíblias em Mateus 13, versículo 24 a 30, e depois leremos 36 a 43. Diz assim o texto de Mateus. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam junto até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. A partir do verso 36 até o 43. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: Explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: O que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor abençoe a sua palavra e nos dê dela a compreensão e, juntamente com isso, o compromisso dela advindo. Irmãos, esse texto é comumente chamado, talvez mesmo por conta da reação dos discípulos e do pedido que eles fazem a Jesus, é chamado comumente de a parábola do joio. Entretanto, quando Jesus começa a parábola, ele se trata de uma parábola que faz parte de uma série. Ele compara o reino de Deus, que é o que está em questão, a um homem. Essa é a razão pela qual, então, eu coloquei como título da nossa mensagem de hoje, ou como tema, imagens de julgamento escatológico a partir da parábola do semeador e do seu inimigo. Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou. Trata-se de um semeador, e o reino de Deus, portanto, se assemelha a uma atitude dele. Normalmente, as pessoas aplicam essa parábola à igreja, ou a relações existentes dentro da igreja entre cristãos genuínos e cristãos não genuínos, que crescem no mesmo ambiente, que se submetem à mesma autoridade, que aprendem as mesmas coisas. Em suma, que
assumem um ethos cristão, um modo de vida cristão ao longo de toda uma existência, e por fim chega o julgamento, quando Deus então separará os cristãos genuínos dos cristãos falsos. Mas essa maneira de ver a parábola é equivocada, por conta da própria explicação que o Senhor fornece acerca dela. O contexto aqui para essa parábola, na verdade, é o da rejeição de Jesus e sua mensagem, que acontece no capítulo anterior, no capítulo 12, e todas as parábolas que estão aqui nesse capítulo, esse capítulo está cheio delas, está adensado de parábolas. Nós vemos várias parábolas que tratam justamente do desafio do reino, ou da dificuldade do reino se pôr no mundo e de ser reconhecido, portanto, pelas pessoas, e de estas lhe darem a sua adesão. Portanto, falar em parábolas para os discípulos e as multidões que acorrem daqui e dali, implica para Jesus propor uma reflexão para elas sobre que resposta elas são capazes de dar às demandas de Deus, às exigências de Deus. Sim, que compromisso elas são capazes de sinalizar com seus atos e palavras em relação à vontade de Deus, cujo reino não se impõe entre eles e através deles com violência, com força, como o reino de César, como o Império Romano, mas que se impõe, que se põe, na verdade, a partir de um convite para as pessoas. A parábola propriamente dita, ela é introduzida por Jesus como outra. O autor diz que Jesus lhes contou uma outra parábola. Isso no verso 24, isso significa que ele entende que essa parábola faz parte de um conjunto ou de uma série que tem uma mesma finalidade, um mesmo objetivo. Todas elas estão falando do reino de Deus e da reação que o reino de Deus causa nas pessoas. Jesus então começa: o reino se assemelha a um homem. É seu comportamento, é sua sabedoria que dão a tônica do agir de Deus em relação à criação ameaçada pelo mal e que atitude Deus tomará para libertá-la no fim. Esse homem semeou, segundo o verso 24, parte B, ele semeou no seu campo boa semente. É claro que as pessoas que lidam com a agricultura, todas elas gostariam de contar com condições otimizadas. Elas gostariam de contar com um bom terreno, um bom solo, elas gostariam de contar com as melhores sementes, elas gostariam de contar também com os melhores trabalhadores e o período certo para fazer isso, e ainda contar com sorte, com que a natureza fornecesse as melhores condições climáticas para que a sua produção, ao final, fosse a melhor possível. O texto mostra para a gente que esse homem reúne pelo menos algumas condições. Ele é alguém rico. O texto diz que ele tem escravos, ele tem pessoas a seu serviço, e ele tem um bom campo, um enorme campo. Ele é um fundiário, ele é um homem rico, e ele dispõe de boas sementes. Ele não é como um campesino qualquer da Galileia, da época de Jesus, que dispõe daquilo que é possível. E ele pode ter boas sementes, ou pode ter sementes não tão boas assim, e ele pode ter um terreno, às vezes, pedregoso, como o exemplo que Jesus dá numa outra parábola, por exemplo, a do semeador, no mesmo capítulo. No caso aqui, esse homem dispõe de condições otimizadas. Ele tem bons empregados, ele tem um bom campo e ele tem as melhores sementes para plantar no seu campo. O texto diz que são boas sementes. A qualidade da semente é salientada em oposição a uma segunda e inesperada semeadura que acontece nesse campo, a do joio, descrita lá no versículo 25. Essa semente, em oposição àquela, é boa. É a obra de Deus que Jesus está enfatizando. O fazer de Deus é sempre bom.
A vontade de Deus é sempre perfeita. Daí se espera que em seu bom mundo, o campo, somente o bem floresça. Essa é a expectativa normal. Mas não sejamos ingênuos, a criação boa sofre, na verdade, os efeitos deletérios do mal. Há tensões na boa criação de Deus. Não acontece só coisa boa no mundo. Nós sabemos que na vida, de um modo geral, há pessoas otimistas e há pessoas que são pessimistas. Os otimistas acham que sempre vai acontecer o melhor. Os muito pessimistas acreditam que sempre vai acontecer o pior. Entre os dois, eu fico um pouco mais com os pessimistas. Não que eu seja totalmente pessimista, mas eu acredito que no mundo como o que a gente vive, que é o de contingências, em que pode acontecer uma coisa ou outra, o mal está sempre à disposição, vamos dizer assim. E esse homem, ele tem um campo e ele tem boas sementes, ele tem empregados, bons empregados, mas ele tem um inimigo. É o que diz o verso 27. Um inimigo que resolve atuar. E para ele não é algo surpreendente. Os servos dele sim se surpreendem com a ação dele, com o fato de que alguém tenha feito uma maldade dessas numa boa plantação. Mas ele, com ares de quem domina a situação, ele lhes diz, não se preocupem, foi o inimigo que fez isso. Isso não aconteceu por acaso. Isso não é obra do acaso. Então, ele se dá conta de que o seu projeto, conquanto seja bom, não escapa de ameaças externas. E talvez salientar isso seja importante para aquelas pessoas que têm dificuldade com o texto e pensem que essa parábola se refere ao que acontece no ambiente da igreja. Aqui os inimigos, ou o inimigo do Senhor, daquele que planta, não é do seu meio, não é do seu grupo, não está no seu entorno, não pertence àquela dimensão sobre a qual ele tem controle simplesmente total, mas é alguém externo. Portanto, a realidade sobre a qual a parábola trata é do reino de Deus, uma realidade muito mais ampla que se dá no mundo e não na realidade da igreja. Bem, as sementes crescem e elas começam a mostrar seu fruto, os pendões carregados de novos grãos, quando de repente apenas os olhos treinados para essa realidade se dão conta de que eis ali joio junto ao trigo. Eles são parecidos, porém não iguais. Os servos notam isso no verso 26. Quando o Senhor sabe, e de algum modo ele esperava que isso acontecesse, ele lhes diz para guardarem a colheita. Ele não quer que, no afã de se obter uma colheita expurgada de ervas inúteis, daninhas, porventura se danifique algo do trigo. Que cresçam juntos, é o que ele diz. Partilhem da mesma seiva do solo, que até dificultem a identificação entre si. Porém, no momento certo, os ceifeiros saberão identificar um e outro, procedendo à separação de um modo um tanto dramático, destinando o trigo, o joio em feixes ao fogo e o trigo recolhido no celeiro. Esse inimigo do Senhor, do semeador, certamente operou um estrago na colheita, na tentativa de frustrar a boa colheita do Senhor, mas parece não ter contado com a expertise, a perícia do Senhor e dos seus servos, tanto na identificação do mal quanto na sua destruição. A boa criação de Deus certamente que está sujeita a ataques, e o reino, na pessoa e na fala de Jesus, sofre rejeição dos poderosos e dos inimigos de Deus. Contudo, Deus vindicará sua criação e o seu Messias, que é Jesus.
Então, nós saímos agora da narrativa propriamente dita para passarmos então para a identificação dos elementos da segunda parte do texto que nós lemos. Da maneira como ficou, como se descreveu a situação, a cena, a imagem, a parábola suscita distintas percepções e o fato de, entre ela e sua explicação, serem intercaladas duas pequenas parábolas, a da mostarda e a do fermento, e um dito sobre sobre a atividade parabólica de Jesus, sugerem que o autor, o evangelista, queria produzir no seu auditório, no ouvinte, um certo suspense e reflexões prévias. De modo que também nós, que somos leitores agora, no século XXI, dessa parábola de Mateus, à medida que nós a lemos no contexto de outras parábolas, antes de chegarmos à sua explicação, tendo outras parábolas pelo caminho, menores, nós também somos levados a um ato de interpretação, a entender isso de alguma maneira, ao mesmo tempo em que, quando chegamos à explicação, nós somos tomados também de um certo suspense. O que ele vai dizer? O que Jesus vai dizer aqui? Essa seria a atitude nossa se estivéssemos lendo o Evangelho pela primeira vez. Seria um certo suspense. E, ao mesmo tempo, uma compreensão prévia. Mas como nós estamos muito habituados a ler os Evangelhos repetidas vezes e ouvi-lo repetidas vezes, nós deixamos escapar esse cenário. E esse aspecto da composição que Mateus quer nos enfatizar, de alguma maneira, ao ordenar a coisa desse modo, ao atrasar um pouco a explicação de Jesus. Agora, então, a partir do verso 36, segue para os discípulos uma explicação que é alegórica. E, normalmente, as parábolas de Jesus, elas não têm sentido alegórico. Elas constroem um cenário tal a partir do qual você tira uma ideia central, mais geral, sobre o sentido, o valor, a extensão do reino de Deus. Mas agora, claramente, na explicação de Jesus, o texto precisa ser entendido, é o que ele diz para os seus discípulos, como uma alegoria. E na alegoria, cada elemento, né, da narrativa, da parábola, enquanto tal, ganha uma explicitação ou uma identificação. Então, esse é o segundo momento em que a gente precisa identificar alegoricamente os elementos da parábola que Jesus contou. E o primeiro elemento de identificação que nós temos aí, é Jesus mesmo quem o faz, evidentemente, do início até o final, é que o semeador, aquele senhor rico, é o filho do homem. Isso, dentro do contexto, talvez seja um pouco surpreendente, porque quando Jesus introduz a figura do filho do homem, a parábola então ganha um caráter escatológico. Porque fica claro que o cenário aqui diz respeito aos últimos tempos, ao eschaton. Esse personagem, então, ele dá a tônica escatológica, que é de julgamento, no verso 37. Pois a figura do Filho do Homem, no contexto religioso judaico do primeiro século, tomado lá de Daniel 7, não é senão o representante do povo de Deus e, por ilação, aquele que se torna o protetor deste povo e quem julga os seus adversários. Então, aqui, a identificação do semeador como filho do homem, né, desloca o sentido da parábola do tempo presente para o final de uma era. Mais uma razão para a gente entender que aqui não se trata da igreja como realidade histórica acontecendo no mundo, mas algo que acontece no fim, em relação ao reino de Deus. O segundo elemento dado aí é que, no verso 38, é o campo. E Jesus diz: o campo é o mundo. Bom,
Como eu disse então, reitero, não é a realidade eclesial da igreja que está em questão, ou a existência de pessoas más ou hipócritas entre o povo de Deus no ambiente das igrejas. Mas o mundo, a boa criação de Deus e a humanidade como espaço político, social, econômico e cultural, onde o ser humano constrói sua morada, seu ethos, seu modo de ser. É aí, em meio à pluralidade e à diversidade e à riqueza da existência humana, que entramos então com outro elemento de identificação, que a boa semente, verso 38b, é lançada. O que é essa boa semente? Em outros contextos, em que se fala de semeadura, às vezes é o Evangelho. É o Evangelho, os benefícios do Evangelho para o mundo que é entendido como a semeadura ou como a boa semente. Mas aqui a boa semente são pessoas. São os filhos de Deus. Os filhos do reino, que é outra maneira de dizer os filhos de Deus. Eles estão no mundo para inseminá-lo com o bem, com a paz, com a justiça, com a misericórdia e todos os elementos regeneradores da vida que conferem a existência no mundo, proximidade às virtudes de seu Criador. Esse é um dado importante. Esses são os filhos do reino. Eles têm, portanto, uma relação íntima com aquele que domina, com aquele que tem um império no mundo que é Deus. Um império diferente do de César. Mas aí mesmo, nesse bom mundo, nessa boa criação, onde Deus insemina com os seus filhos, com aqueles que vão reproduzir o seu ser, a sua maneira de ser e o bem que ele produz, se introduz o joio. E o texto os identifica como os filhos do maligno, ou seja, aqueles que produzem no mundo o que lhes é próprio. O que lhes é próprio? Uma antivirtude, podemos dizer assim. Se, por um lado, os que são filhos de Deus reproduzem no mundo as virtudes do Criador, que fez o bom mundo, os filhos do maligno produzem no mundo o que lhes é próprio, a antivirtude. Portanto, o que se opõe ao bem. Sua ação é debilitadora da criação e da sua bondade. Ela põe em risco a beleza e a vitalidade da criação de Deus. Num existir, por vezes, silencioso, não ruidoso, que, não obstante, não deixa de entrever, aos olhos treinados pela percepção crítica e penetrante dos servos de Deus, seu caráter destrutivo. Eles são obra do diabo. Verso 39a, aquele inimigo sorrateiro da humanidade de Deus, símbolo de tudo que ameaça a bondade e a estabilidade da boa criação de Deus. Então, até agora, temos um conjunto de identificações, mas não terminou ainda. Essa obra do inimigo, entretanto, ela está fadada a um insucesso na medida em que se propôs, ou Deus propôs, um julgamento no fim, uma colheita. Né? Já que nós estamos no cenário da produção agrícola, a colheita. A colheita é esse julgamento. E quando essa colheita acontecer, os ceifeiros ou coletores, aí do verso 30c, parte C, como enviados de Deus, eles saberão discernir. Discernir é um ato de julgamento, é um ato mental, um ato intelectual, é uma capacidade intelectual e, ao mesmo tempo, uma capacidade moral de discernir, de julgar. E eles vão, então, separar joio de trigo. Uma realidade e outra realidade. Não que as pessoas não sejam capazes de fazer essa distinção. O problema é que, como eu mencionei antes, naquele afã, na pressa
de fazer a separação entre um e outro, podem cometer equívocos e podem pôr a perder parte daquilo que é bom, da boa colheita. Podem, na pressa de julgar, destruir algo que é bom, algo que é na sua essência boa. Isso mostra como ênfase aqui na parábola, com o papel atribuído a anjos, que Deus é quem discerne. E Ele mesmo é quem proporciona as condições de julgamento e decide os destinos das pessoas em questão. E talvez isso sirva de advertência para quem no presente queira se antecipar à atuação divina, realocando simbolicamente nos campos da desgraça e da bênção aqueles colonizadores que ele acha apropriado. As identificações, portanto, prosseguem. O destino do joio é o fogo, ou seja, o destino dos filhos do maligno é o fogo, símbolo do juízo e de punição. E aí nós vemos uma particularização na compreensão de quem são esses indivíduos, né? São os praticantes do mal, e são aqueles que causam tropeço à obra de Deus no mundo. Eles serão ajuntados e lançados numa fornalha de fogo acesa, 42a. E aí nós precisamos fazer uma conexão novamente com o livro de Daniel. Se a imagem e a figura do Filho do Homem nos leva a Daniel 7, a imagem de uma fornalha acesa nos conduz a Daniel 3. Em Daniel 3, nós temos o episódio da fornalha ardente, onde são lançados 3 servos de Deus. E eles são lançados ali porque eles se propuseram seguir as orientações de Deus. Se dispuseram, portanto, a reconhecer o domínio de Deus no mundo, a despeito de ter um governante despótico que lhes ordenasse isso ou aquilo outro. A sua fidelidade a Deus é maior e é por conta da sua fidelidade a Deus que eles são agora expostos ao maior perigo. Uma fornalha acesa com tal intensidade que só pela proximidade dela as pessoas poderiam perecer. Não obstante isso, Deus as livra. Então, esse episódio serve para mostrar para a gente como que a realidade agora é invertida. No cenário, a realidade do cenário de Daniel 3, em que as pessoas que creem em Deus corriam o risco, agora as que fazem tropeçar no reino de Deus e que constituem um escândalo a toda boa criação e a conspurcam, a maculam, a mancham com seus atos, com seu fazer, com a sua maneira de pensar e agir no mundo, esses são destinados agora à fornalha acesa. A imagem do juízo, portanto, se inverte. Não é o povo de Deus, né, que por resistir ao mal sofre, mas sim aqueles que levam o povo de Deus, os poderosos, portanto, que levam o povo de Deus às condições de julgamento, né, e de poderem perecer, esses sim são julgados por Deus. É isso que o cenário de Daniel nos faz ver aqui. Sua atitude ali retoma uma expressão trágica dos condenados por meio de choro e ranger de dentes. É uma expressão que Jesus usa com uma certa frequência para falar de julgamento, expressão de sentimentos quase que contraditórios numa mesma face. Choro e ranger de dentes. Né? Imagina alguém ao mesmo tempo chorando e rangendo os dentes. Mas é a condição daqueles que, num misto de lamento e raiva, desprezaram o domínio de Deus na sua esfera de atuação. Os justos, por outro lado, no verso 43, eles terão o brilho das estrelas, irradiando uma luz no reino
daquele que reconheceram como Pai, originador e sustentador de seus bons intentos e ações no mundo de Deus. Olha que coisa interessante. Enquanto que os malignos, os maus, esses poderosos que instam contra o povo de Deus, que atuam contra o povo de Deus, eles vão para eles recebem como castigo a fornalha acesa e, portanto, aquela pira que ilumina também. Né? Ilumina, mas é um brilho de destruição. O povo de Deus, por outro lado, irradia uma luz, né? Eles irradiam uma luz, mas é a luz de Deus, é a luz do seu Pai. É uma maneira de dizer que as pessoas no mundo que atuam em favor do reino de Deus e para que a vontade de Deus seja feita nesse mundo, eles são como astros no céu. Astros serviam na antiguidade como pontos de orientação, como sinais de orientação. O povo de Deus, portanto, na medida em que faz a vontade de Deus no mundo, eles se colocam como pontos de orientação para a humanidade, como sinalizadores do bem e, portanto, daquilo que Deus é e da essência de Deus. A conclusão de Jesus, após a explicação, traz uma advertência muito séria. Eu gostaria de ler aqui, porque é uma frase que a gente está cansado de ouvir dos textos de Jesus, e ele simplesmente diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é isso? É uma advertência. O que ele está dizendo é, esse é um tempo de ficar atento, de ouvir como quem sabe que a instrução a seguir compromete e demanda obediência. Atentem para o fato de que vocês habitam o bom mundo de Deus. Nós, cada um de nós. E se quisermos ser identificados por Ele como sua boa semente, cabe-nos a tarefa de inseminar nossa existência com valores e atitudes que promovem a bondade da criação e da vida que nela floresce. Ser trigo, e o trigo é alimento para o mundo, sinaliza ser vitalidade para a criação. E essa é a nossa tarefa. A tarefa de ser trigo, filho de Deus no mundo, é dar vitalidade à criação. É trabalhar em favor da vida, é promover a vida em todos os seus aspectos e em toda a sua riqueza. Ser joio, por outro lado, é militar contra a obra de Deus. É militar contra a bondade da criação e é fazer aquilo que tem vitalidade fenecer, terminar, acabar, murchar. Aqui o desafio, portanto, não é ser crente de tal ou tal grupo religioso, ou de levar uma existência eclesial com tal ou qual identidade, porém possuir a identidade congenial ao bem íncito na criação de Deus. Somente Deus reconhece esses elementos de identificação que nos tornam trigo, filhos do reino. É no crescimento e no fruto Jesus mostra. Entretanto, que tal identificação se mostra menos do que na nossa fala, menos do que na nossa confissão. Sobre esse aspecto, confessar-se no reino e pertencente ao reino é crescer com boa plantação de Deus e dar o seu fruto, ainda que em meio ao joio. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda essa compreensão e essa atitude de ser trigo no mundo, ainda que em meio ao joio, ainda que em meio às tentações da vida, ainda que em meio às rejeições, ainda que em meio às pressões, ainda que em meio às más compreensões. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar?
para a gente concluir esse nosso momento. Senhor Deus, nós te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Te agradecemos ao Senhor Deus porque em meio às dificuldades que atravessamos esse mundo, Tu nos guardas em Cristo Jesus, aquele que morreu, entregou a sua vida por nós e ressuscitou para a nossa salvação. Senhor Deus, dá-nos a consciência do valor que devemos ter, segundo a Tua palavra, neste mundo. Que não nos desviemos, ó Senhor Deus, do Teu propósito. Que trabalhemos sempre em favor da vida, em inseminar este mundo e a nossa existência com os valores do Reino dos Céus e com aquilo que o Senhor nos legou como tarefa. Que não nos acovardemos, que não nos desviemos, ó Senhor Deus, do propósito bom que o Senhor tem para conosco em relação à sua criação, em relação à humanidade. E que cada um de nós, ó Senhor Deus, possa ser, sim, um luzeiro nesse mundo. Um ponto de orientação, de referência para um mundo que perde seu caminho e perde facilmente o sentido. Que o Senhor nos abençoe a cada um, nos conceda uma boa semana e que dê paz aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, assim estamos despedidos. Que o Senhor abençoe a todos, lhes conceda uma boa semana e a palavra de Deus esteja sempre acessível para cada um de vocês e para a consciência de vocês em termos de orientação, consolo e conforto. Amém.